Boa noite a todos. Estamos aqui em São Paulo, transmitindo pela TV Luz Crística os estudos de ascensão pessoal e planetária, com base no Manual de Ascensão de Serapis Bey, que está no site do Luz Crística, na seção de downloads, e pode ser baixado gratuitamente. Então, nós estamos atualmente num período de encerramento e novo começo, junto ao inconsciente coletivo, pois vamos comemorar aí o final do ano e o ano novo que se aproxima. E o que é muito interessante é esse tema ascensão. Mesmo porque sempre teve muita expectativa quanto a finais de ciclo e um novo começo, ou seja, um recomeço com base num novo degrau ou numa nova etapa ou numa nova parte da linha, como quiser, como vocês conseguirem e quiserem organizar isso mentalmente. Mas esse assunto término, encerramento, por vezes esse assunto nos causa muita ansiedade, insegurança, porque nós não sabemos conscientemente em que parte do caminho, em que parte da nossa história pessoal, em que parte da história da humanidade nós estamos. Houve essa abordagem de vários termos de ciclo para o planeta Terra. Então, eu me lembro de 2000. Teve mais algumas, não teve? Passagem de planetas, de cometas, de epidemias, enfim. E agora ainda tem o 2012, que é um momento tanto preocupante para quem acredita em finais desastrosos. E sempre nos perguntam o que a gente acha desse tema de 2012. Eu costumo dizer que eu não estou preocupada com 2012. Existe uma indústria e todos sabem disso. E existem ciclos que terminam e que acabam. E para quem aprende a viver no dia a dia, o parâmetro de ver a vida e os acontecimentos mudam bastante. Porque nós deixamos de nos preocupar com a desgraça que pode acontecer no dia seguinte, ou no momento seguinte, ou no mês seguinte. E quando nós vemos que o movimento da vida é feito de ciclos,
e que não adianta nós nos apegarmos nos ciclos, porque isso nos traz situações interiores bastante difíceis. Não adianta nós estarmos na adolescência apegados na nossa infância, não adianta nós estarmos na nossa idade adulta apegados em fatos que aconteceram na infância ou na adolescência, ou ainda nos preocuparmos com a nossa fase de idosos. Porque nós deixamos de curtir o momento do agora. E por essas nossas idas e vindas, por nós viajarmos tanto e tudo mais, nós tivemos que, na prática, eu digo eu e o Alê, que rever as nossas preocupações ou o nosso desejo de eu, como virginiana principalmente, de ter o controle sobre a vida. Ou planejar coisas que eu insisto que se realizem, ou me decepcionar com coisas que os outros deixaram de fazer, que eu gostaria que fizesse, para que a minha vida fosse melhor, mais agradável, mais organizada, enfim, que eu tenha esse movimento de ter tudo à minha disposição e que aconteça conforme eu desejo. Mas graças a Deus a vida não liga muito para isso. Não, porque é uma loucura, né? Porque a gente faz tudo baseado no medo. Não é um desejo assim de coração aberto. Esses desejos, nossa vontade de controlar é baseada no medo de insegurança, de morrer, de ficar sem comer. Eu até entendo que venha no nosso DNA parentes que passaram dificuldades na guerra, enfim, teve um processo de se armazenar comida, de se guardar dinheiro há tempos atrás, por situações da época. Mas nós vivermos na miséria interna ou na mesquinhez conosco, na esperança de que eu tenha um controle sobre o meu futuro para que isso não aconteça novamente com a minha família, eu acho que os extremos são exagerados. Existe um meio termo para tudo. Evidente que nós podemos manter um estoque e nós podemos cuidar da nossa saúde e fazemos o melhor no agora. Mas nós deixarmos de curtir o futuro como uma coisa boa e de deixarmos de viver o momento com os nossos familiares e deixarmos de viver a vida por algo que nós aprendemos com os nossos ancestrais, por situações difíceis que eles passaram, é não valorizar o momento que a gente está. O respeito é cabível com todo e qualquer ser vivo ou não vivo mais, corpo físico. Mas nós temos opções de mudar isso é passado, e eu desejo
profundamente que o melhor aconteça no futuro. Evidentemente, o melhor pode não ser aquilo que eu, pessoalmente, acredito que seja. Você pode ter algum parente que case com alguém que você não gosta, ou alguém que arrume uma profissão que você receia. Mas, se for o melhor para o crescimento interno, e nós tivemos a oportunidade de cuidar da nossa vida, nós podemos estar juntos e observar e ajudar os outros, cuidarem da vida deles, terem as experiências amargas e doces, porque isso é muito interessante, esse contraste. Mas deixar ir o passado e estar no dia de hoje, não esperando que só aconteça coisas que o meu medo ou o medo do inconsciente coletivo acredita que pode acontecer. Porque nós temos um início, temos um meio e vamos ter um fim físico. Mas a gente não dá para viver com a preocupação do fim. Porque nós estamos no meio. E o meio é muito legal. Temos a nossa organização diária, mas existe dentro de nós, às vezes, um limite que nós ultrapassamos da nossa loucura pessoal e ficamos meio paranoicos com as coisas. E a gente, nesse momento, se policia, né? Fala, meu, será que eu não estou exagerando um pouco nessa história? Tá certo. Mas será que realmente é necessário eu me exceder nessas minhas previsões catastróficas? Mas o que Serapis estava me falando é o seguinte: o assunto de ascensão para os espiritualistas é uma coisa importante, porque nos dá a impressão que estamos subindo ao encontro de alguma coisa muito boa e nos destacando dos demais. Então passamos a ser seres especiais aos olhos nossos e assim esperamos de Deus, não é? E que isso seria uma ilusão. A ascensão é no nosso dia a dia. Não há fogos, não há festejos externos, e sim um sentimento de que estou em paz, estou bem, estou aqui, agora, feliz com tudo isso que está acontecendo, e não quero navegar, remar contra essa grande maré. Eu só quero ir ao sabor das ondas da minha vida. Isso não é uma posição largada, desmazelada, mas sim uma decisão
de tomar ações proativas. Deixarmos para trás esses movimentos internos e externos nossos de reação, reatividade com o que a vida nos traz e passar a viver em sintonia com a vida que nós levamos e desejando sempre o melhor para nós e para os nossos que estão à nossa volta, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim, isso é um movimento. Ah, mas eu não consigo amar toda a humanidade. Tudo bem, se você conseguir estar bem com os que estão à sua volta, eles, se conseguirem ficar bem com eles, também tem outras pessoas que você próprio desconhece, que estão à volta dele, e isso vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Então tudo começa pelo pequeno, por um ponto, por um gerador. Então, ele fala para nós não termos essa ansiedade quanto ao assunto ascensão. E a ascensão é aqui. A ascensão é nós estarmos aqui, agora, bem, em paz, com todo o universo. Porque nós nos capacitamos a abrir nossos campos a coisas boas, as coisas melhores. E nós mantemos essa sintonia que é de Deus em nós, na nossa realidade. É uma grande valsa, é uma adaptação, porque se você está dançando, às vezes o seu parceiro pode não ter o mesmo movimento que você, e é você achar que isso está bem e é divertido, e você se adaptar ao novo passo, ou aquele passo diferente. Estar disposto a coisas novas, a experimentos novos. Na verdade, é um estado de alegria de ser. Então não há por que ficarmos ansiosos para onde nós vamos parar quando nós ascensionarmos. É um movimento para lá, para cá, para a esquerda, para a direita. Estarei certo no que eu entendo? Eu acho que não há como nós estarmos errados se nós estamos em paz, estamos bem, estamos fazendo o nosso melhor para nós e com o que a gente pode a toda a nossa volta. Evidente que nós não damos conta de estar sempre bem para todo mundo ou em todas as situações, porque aí nós passamos por outro estado de loucura nosso, que além de ter o controle sobre tudo, ter superpoderes, de ter milhões de braços para fazer tudo. Eu acho que a gente faz o que dá no momento que a gente pode. E sem ser uma obrigação. Tem hora que a gente está dançando e tem hora que a gente se retira para descansar. Mas existem outras pessoas dançando. E que você deixe então a festa por conta das outras. Acredite que existem outras pessoas capacitadas também
substituí-lo. Então você sempre pode estar em paz. Porque se você ainda tem a oportunidade de dividir seus conhecimentos ou sua sabedoria adquirida com os anos, e existir um outro ser disposto a aprender, isso não se perde. Isso só se espalha. E nós podemos curtir o momento, curtir a vida, curtir as festas. Porque a festa, na verdade, é dentro de nós, é um estado de espírito. Às vezes nós vemos as festas como uma coisa que fosse resolver a nossa vida num dia. E ficamos ansiosos, como tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, que aquilo faça uma diferença significativa no nosso estado. Esquecemos que a festa é um motivo para comemorarmos, estarmos juntos daqueles que gostamos e que nos é possível estar. Se outros tantos não estão, outros estarão. E o ano que vem tudo pode mudar. A gente não é museu que vive de passado. Vamos curtir o que a vida nos traz no atual momento, porque podemos estar deixando de usufruir de uma coisa muito interessante, diferenciada, porque estamos tendo uma expectativa inadequada e perdemos o foco da comemoração. A gente deve comemorar tudo aquilo que a gente acha que foi um encerramento e um recomeço. Porque são marcos. Se for bom, se for ruim, se foi ruim para você, pode ter sido bom para outra pessoa. Mas não perder de vista o fato de nós estarmos vivos, presentes e aptos a participar. Porque a morte é um estado interno. O que nós falamos de morte é apenas uma mudança de estado. É como a água que passa do sólido para o líquido, para o gasoso, mas continua sendo água. Mas a morte é um estado interno de desilusão, de tristeza, de amargura, por não termos observado que foi apenas uma situação. Tudo é apenas uma situação. Doce ou amarga, cada um tem seu sabor. Mas não dá para ficar preso. Porque aí nós perdemos o nosso rumo. E queremos passar a controlar as coisas. Ficamos de mal com a vida. Ficamos de birra. E deixamos de curtir o nosso momento. Nós estamos na página 65 da apostila do Manual de Ascensão. E o assunto é o controle. Outra parte do mito do poder é a ilusão do controle.
qualquer controle que julgas ter sobre ti mesmo pertence ao espírito. Quando as coisas correm bem na tua vida, significa que o teu eu espírito está a trabalhar através dos seus campos de energia. Quando correm mal, continua a ser trabalho do eu espírito, só que neste caso ele tenta chamar a atenção consciente da personalidade ou procura pô-la ao corrente de algo muito importante, a par de algo muito importante. Portanto, se as coisas não estão a correr de maneira boa, procura sinais de limitação ou de controle nos teus conceitos de realidade. Pretender controlar ou manipular os acontecimentos de acordo com as ideias da personalidade e com a forma como as coisas deveriam ser é uma atividade errada, pois pode gerar desilusão, frustração e raiva. Sendo assim, que podes tu fazer? Quando te alinhares com a intenção do espírito no que concerne às tuas funções, dever-te-á numa força, se converterá numa força que não pode ser detida, porque a partir deste momento segue-lhes o fluxo do universo. E com isso voltamos à velha pergunta: como se sabe qual é a intenção do espírito? Uma resposta possível é: qualquer coisa que faça cantar o teu coração. Arcanjo Ariel oferece-nos um teste triplo para decidir neste sentido. A coisa dá-te satisfação? É divertido? Serve aos propósitos da luz? Se as 3 respostas forem afirmativas, estará a seguir os propósitos do espírito. Se uma ou 2 forem negativas, é provável que o curso da ação não esteja alinhado com esses propósitos. Se fizer essas 3 perguntas em relação, por exemplo, ao teu trabalho ou profissão, e se obtiveres um não para todas as 3 perguntas, é melhor começares a pensar seriamente em mudar de trabalho ou até mesmo de carreira, pois não está em sintonia com teu verdadeiro poder. Ir contra a corrente dá muito trabalho, ao passo que fluir com a corrente não se pede grande esforço e é muito mais divertido. Fluir com a corrente ajuda as coisas a crescer em vez de desmoronarem, e as pessoas que vão surgindo ajudam em vez de estorvar. Assim, o controle é uma ilusão. O fluir com o espírito é uma realidade. Tudo o que és e tudo o que possuis é o resultado da forma como teu eu espírito dispõe as coisas. O que podes fazer ao nível da personalidade é estar consciente destas informações e adicioná-las à linha de produção. Então, as 3 perguntas. A coisa te dá satisfação? É divertida quando é feita? E serve aos propósitos da luz? As 3 perguntas que podem nos direcionar se aquilo realmente é a vontade do nosso espírito. O verdadeiro poder. À primeira vista, a vergonha e o abandono do controle parecem ter pouca relação com o poder. Estão, porém, ligados, porque exercer o controle e o poder sobre os outros é uma resposta direta à vergonha a nível celular e uma tentativa de a suprimir. Vocês colocaram a vergonha nas células para impedir que pudessem sentir o verdadeiro poder. Voltemos à vergonha. O que foi dito sobre a vergonha? A personalidade inicialmente serviu com os olhos e os ouvidos do espírito sobre esse planeta. Mas há muitíssimo tempo, quando decidiram brincar o jogo da separação, a personalidade assumiu uma identidade separada do espírito. Então vocês moldaram um ego externo que assumisse o papel de espírito e que determinasse o que era real
e o que estava sendo feito por base dessa percepção de real. Então, para que o eu-ego se mantivesse inconsciente da separação do espírito, a chamada queda do homem, resolveram depositar uma energia muito especial na estrutura genética da espécie humana. Trata-se da vibração da vergonha, a qual opera de forma diferente em cada pessoa. Uns sentem-se como anjos caídos, outros como se ainda tivessem sido apanhados a cometer uma terrível ofensa, outros ainda como se estivessem sujos e enlameados. Porém, todos fazem grandes esforços para evitar esse sentimento de não serem merecedores. A compensação por sentir essa vergonha também é demonstrada de maneira diferente: elitismo, competência, etc. Por exemplo, quando alguém se sente separado dos outros e nem sequer está seguro da existência de algo chamado espírito, é inevitável que o eu-ego procure a segurança comparando-se com os demais e tratando de se instalar o mais alto possível na escala social. Sentindo-se exilada do espírito, a personalidade vê a vida quase como um castigo, em vez de vê-la como uma dádiva ou como uma oportunidade para se expressar. Daí é que a expressão prisão perpétua passa a ter todo o significado. O que interessa sobre essa vergonha é que ela é uma herança dos teus genes, pois faz parte do programa de vivência no planeta Terra. E nós trabalhamos isso numa meditação que foi feita em aulas anteriores, certo? Foi feita a libertação celular, uma meditação. Então, lembramos o que é vergonha. Vocês colocaram vergonhas nas células para impedir que pudesse sentir o verdadeiro poder. Ou seja, nós recebemos esse sentimento de vergonha para que nós nos sentíssemos ligados ao nosso ego e não tão ligados ao nosso espírito, para que nós pudéssemos ter essas experiências aqui na Terra, certo? Portanto, o verdadeiro poder é simultaneamente uma arma para lidar com a vergonha e o resultado obtido depois dela ser removida das células. O verdadeiro poder é um estado de ser e não um estado de fazer. Fazer o poder é um método antigo. Ser o poder é expressar o espírito. Isso não quer dizer, todavia, que deve sentar-se numa almofada e passar o resto da vida a irradiar energia. Podes atuar, mas com uma diferença. Agora, as ações provêm desse lugar interno, calmo e sereno, que sabe ser uma força imensa e ilimitada, trabalhando harmoniosamente com tudo o que é. Precisamente da mesma forma em que o tal, acerca do qual se pode falar, não é o tal. O poder que deve atuar não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é forte e humilde ao mesmo tempo, porque conhece a sua força. A força significa caminhar sem medo, uma vez que temer, seja o que for, nega a possibilidade, a habilidade individual de alguém criar a sua própria realidade. A força significa caminhar sem medo, uma vez que temer, seja o que for, nega a habilidade individual de alguém criar a sua própria realidade. Caminha envolto em segurança, porque já não há estranhos, porque está em harmonia com a natureza e com todas as outras criaturas. Ama livremente através do verdadeiro poder, porque já não receias nem a rejeição e nem a dor. A partir de ti mesmo, sabendo que a rejeição é um sinal que os teus outros são incapazes de que os outros são incapazes de receber o que tu és. Dá a partir de ti mesmo, sabendo que a rejeição é um sinal de que os outros são incapazes de receber o que tu és. Deixa de competir com os demais, porque a competição implica vergonha e nega a maestria de uns e outros.
reconhece que, em última instância, está a competir contra si mesmo. O verdadeiro poder coopera sem egoísmo, reconhecendo que ninguém o pode explorar. Perdoa incondicionalmente, sabendo que fluis através da vida, reconhecendo que compartilhas na criação de cada acontecimento de vossas vidas. Não atire a culpa em cima de ninguém, nem sequer de ti mesmo, porque vives permanentemente na esteira do Espírito. Não julgues nada nem ninguém, pois o julgamento está ancorado na vergonha. Ao invés, considera o Espírito para saber o que é verdadeiro em cada momento. A partir dessa perspectiva, passas a ver tudo com os olhos do Espírito, que se expressa e passa a trabalhar através da tua personalidade. Talvez não vejas a perfeição na resposta dos outros. Saberás, contudo, que não és o seu juiz e que não lhe dás o espaço de que necessitam, sem te enredares nas situações em que estão envolvidos. E se o sofrimento te visitar, não o evites, experimenta-o e honra a tua criatividade por o ter manifestado. A marca mais grandiosa da pessoa verdadeiramente poderosa é a sua habilidade de se compartilhar a si mesma com os outros, permitindo que o amor do Espírito lhe chegue sem restrição. Tal como já vimos, o amor não é algo que se faça, mas sim algo que se permite que seja. O amor não é algo que só ocorre quando alguém se permite vivenciar o seu próprio poder. Vejo muitos trabalhadores da luz escondendo-se sob uma falsa humildade ou modéstia, enquanto tratam de manipular a si mesmos para pareceres que são primorosamente primorosos. Por favor, não te mentalizes no sentido de rechaçar o seu poder. Muita gente julga que o preço de pertencer à chamada nova era é o abandono de todos os tipos de poder, inclusive o seu verdadeiro poder. Não podem estar mais enganados. A partir do primeiro empurrão agressivo associado ao teu nascimento no mundo do plano físico, estar aqui para servir o planeta e a sua população. Não podes cumprir isso choramingando escondido no teu quarto, pois é o espírito encarnado e chegaste aqui com uma missão. Por consequente, permite-te assumir o teu verdadeiro poder. Trata de ser quem és de fato. Qualquer ação que te apeteça empreender a partir dessas premissas estará baseada no verdadeiro poder, no estado de ser a tua imensa magnificência. Isso não significa que abandones a docilidade e a gentileza, ainda que de vez em quando abandones a docilidade e a gentileza. Ainda assim que de vez em quando isso possa ocorrer. Significa sim que atuas a partir do amor e da compaixão, desse estado onde não há medo, fazendo o que sentes ser correto para esse momento. Algumas vezes agirá sozinho, outras vezes dentro da aura de poder de outros professores. Portanto, dado que estão a entrar todos num tempo de gloriosa expressividade, cada uma das vossas facetas é merecedora de tal expressividade. Saúdo-vos por terem empreendido essa existência e encerro esse capítulo recordando-lhe o quão poderoso é, na verdade, o ser que são. Concertados com outros trabalhadores da luz, podem cocriar milagres. Bem, a primeira parte a gente já havia conversado, né? A segunda parte. Já foi bastante falado sobre o poder. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre poder,
nós imaginamos poder sobre. Tenho poder sobre os meus cachorros, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Eu me imponho. Então, ou deixo que atuem, porque existem vários tipos de personalidade. Deixo que atuem intensamente na minha vida, usufruindo do poder que eles têm, e por baixo, quando dá, eu dou minhas cutucadas. Ou eu apurrinho bastante a vida dos outros, né? Com as minhas mazelas, proporcionadas pelo momento que eu permito que os outros atuem com o poder sobre mim. Na verdade, isso é um pau de dar em doido, porque tá todo mundo manipulando todo mundo. É uma gangorra. Quando você não está em cima, você está embaixo. Hoje eu dou a palada, amanhã eu tomo, hoje eu dou, amanhã eu tomo, hoje eu dou, amanhã eu tomo. Então, essa vertente é poder sobre. E nós queremos ter poder e controle sobre os outros, sobre a vida, sobre a nossa expectativa de vida, enfim, nós aproveitamos a vida às vezes, fazemos tudo o que a vida nos traz, mas não é com aquele sabor de é gostoso estar aqui. Fazemos uma faculdade, estudamos com medo do futuro. Nos submetemos os nossos empregados a uma tortura emocional, psicológica diariamente. Porque quando a gente não está em cima, a gente está embaixo, né? Então é como se nós sacássemos uma faca, algo nesse poder que nós vamos contra, partimos para quando está no nosso momento de ataque, não é? E na verdade nós não fazemos parcerias, nem conosco, porque ainda quando a gente está por baixo, a gente ainda se cobra. E quando a gente está por cima, a gente ainda se julga. Agora, quando nós vamos para o nosso interior e resolvemos ficar em paz, e resolvemos expressar o nosso melhor, nem que o nosso melhor não seja assim tão bom quanto a gente vê o outro fulano fazer, ou que eu não seja assim tão carinhosa ou desapegada. Tem uma hora que a gente começa, não é? A gente dá o primeiro passo. Eu acho que tudo na vida é uma questão de prática. Primeiro nós praticamos aquilo que nós recebemos como base, e que, se Deus quiser, nós tivermos uma família ou alguém, não necessariamente da família, que nos tenha passado um norte de caráter, enfim, de estado. O resto é movimento de vida. Mas a gente, na verdade, vem com uma personalidade que própria para viver essa nossa vida, não é?
às vezes meio desenfreada, mas aí vem a nossa prática. Vou pôr o pé do lado esquerdo. Tá bom. Coloca o pé do lado direito. Me parece que aqui é melhor. E é uma questão de prática. E até esse estar melhor internamente é uma questão de prática. Nós começamos e acreditamos que vamos melhorar e de repente um dia nós falamos, olha, não é que melhorou? Mas às vezes nós estamos tão desequilibrados que a gente precisa de ajuda de médico, de remédio, de floral, de terapeuta. É isso mesmo. Está todo mundo aí para nos ajudar. E vamos rezar para o nosso espírito nos levar para alguém que realmente seja capacitado e que tenha a mão para a nossa história. Existem ótimos profissionais em todas as áreas, mas ainda tem que ter a sua língua, não é? Afinidade. A gente às vezes vai para o médico, ou para um terapeuta, ou para um dentista. Veja bem, eu repito sempre, existe sempre um respeito com qualquer ser criado por Deus. Mas essa criatura que está na minha frente é para mim. Pode ser um excelente especialista, mas ele fala a minha linguagem. Ainda mais o pessoal da espiritualidade. Não adianta a gente procurar um médico cético, de que o pé é só o pé, porque nós temos outros profissionais mais sintonizados com a nossa verdade. E como existem outros profissionais sintonizados com a verdade do outro. A gente tem que perceber essa nossa liberdade de ação e que a vida sempre nos traga o melhor para mim. Então a gente perde esses parâmetros externos e o melhor para mim pode ser o melhor dessa vez, a vez que vem pode ser um outro. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer inimizade com um para visitar o outro. Isso é que atrapalha o meio de campo. Eu posso ter amizade com um e ter amizade com o outro e ainda posso apresentar os dois. Se os dois são movidos pelo coração, por que não? Esse fluir, esse estar sem competir. A gente vai para uma festa competindo no sapato. Já falei isso. A gente vai numa festa competindo no sapato ao invés de participar na comemoração. A festa no pagode, nós vamos no pagode. A festa é enfim, fale uma casa chique de festa. Fale, Badia. Um buffet, fugiu a palavra. Um buffet, nós vamos para curtir, né? A gente se produz. É o pagode, é a buchada, é o buffet. Você vai ali para você poder passar despercebido, vamos ver, né? Mas não é para competir, é para festejar o momento que a vida permite que nós estejamos presentes com aquelas pessoas nesse astral de hoje. E tudo é interno porque nós vamos para festejar, nós vamos livre, com o coração aberto. Ah, mas fulana de tal não gosta de mim. Problema dela. Eu não estou indo lá para vê-la. Eu estou indo lá para festejar. E por esse motivo não irá ter um confronto, porque não é o meu intuito. Pode plantar a bananeira.
Não vou lá para competir. Então é fácil identificar os movimentos internos. O difícil é perceber quando isso acontece com a gente, né? É prática. Estou feliz no meu coração de fazer isso. Me dá satisfação. Não estou indo para machucar ninguém. Então é bom. E ele fala aqui, isso eu amei, que pena porque não dá para eu grifar. Qualquer coisa que faça o seu coração cantar. Isso é atuar com a presença no Espírito. Qualquer coisa que faça o meu coração cantar. E se não... se a música... porque às vezes o bicho pega, né? Se a música não é muito boa, é que está tocando externamente, vamos fazer a limonada, né? Nem que seja para tomar um porre. Mas eu vou comemorar. É assim, nem todo dia é um bom dia nos nossos parâmetros. Mas como a vida é uma sequência, e nós não vamos nos ater ao passado, e nem temer o futuro, é alguma coisa que a vida está nos armando. E ele fala, quando a coisa não está muito boa, é para você prestar atenção. Quando está doendo sua unha, é para você olhar. Olha, tem algum problema nesse pé. O que é a dor? A dor serve para nos chamar a atenção de que algo precisa ser observado, tratado, curado. Minha vida está uma droga. Então, está na hora de eu observar. Será que eu preciso mesmo permanecer nesse emprego, nessa situação, nessa humilhação? Que eu me coloco, não é? Em todos os casos, eu me coloco. Será que eu não estou acreditando numa coisa velha, antiga, que foi boa até o mês passado e que agora acabou esse estágio? Será que eu não estou vivendo uma ilusão de boazinho ou de malzinha? Com essa... eu manipulando o bom e o ruim para os outros, na maneira dos outros me verem? Porque se nós temos um status de boazinho ou de malzinha, é uma coisa a ser mantida, não é? Porque nós expressamos o nosso poder através de um controle sobre alguém ou alguma situação. Mas quando nós estamos ligados ao nosso eu espírito, ao nosso melhor, nós estamos de coração aberto, o nosso coração canta, a gente nada com a corrente, a favor da corrente. E aí nós trazemos o nosso poder pessoal, que não é manipular, nem se tornar manipulável, é ser. Ser e não fazer. E aí, pessoas do chat, alguma observação? Alguma observação? Ele falou alguma coisa, mas eu esqueci.
Alguma observação? Vocês aí de casa. Algum questionamento, alguma complementação? Enfim. Não há necessidade nenhuma de concordar com tudo que eu falei, não é? É fácil de aceitar tudo que eu disse? Foi dito? Não tem nada que enrosque na vida? Porque, na verdade, o intuito não é eu falar é que isso brote, esse link de você com o Espírito. O link não é comigo. A Carmen está falando assim. Sobre o controle. Há uma frase primorosa que diz: quando se pensa que temos as respostas, vem a vida e muda as perguntas. É bem isso. E isso é de uma grandiosidade, essas mudanças, é o que nos dá gás para continuar, é a impermanência. Tudo muda. Tá. A Dulcineia está colocando assim. Quando parece que vivemos, as coisas acontecem. Depois voltam a acontecer. Sempre o mesmo padrão. E a Luma fala: meu coração não está cantando agora, mas sei que vai ficar sempre assim. Que não vai ficar sempre assim. Ah, e a Dulce está falando. É falta de controle voltar ao mesmo padrão. A vida, puxa a vida, mas e quando não depende só de nós? Ótimo. Nada depende de nós. Somente de nós. E nós não podemos depender dos outros. A palavra dependência quer dizer falta de poder pessoal. A tristeza faz parte de um estado, de uma situação que nós passamos. Nós não vivemos a vida toda num cantar de alegria. O coração não canta, Chora. Mas isso tem graça. Um dia você está bem, no outro dia seu coração está triste, pois chore. O negócio é encarar tudo de frente. É assim. Hoje estou assim. Porque senão é ilusão. A ilusão é você achar que está sempre tudo. Mar de rosas. Não é, hoje dói. Dói, mas não vai ser sempre assim. E hoje tá bom, mas não vai ser sempre assim. Essa é a graça da vida. Essa é a graça da vida. Essa impermanência. E é estar no momento. Porque não depende só de nós. Muito bem, a Dulcineia colocou. A nossa parte é estar aqui agora. De coração aberto. Isso não quer dizer ser bobo.
Isso quer dizer agir no momento de agir. E se algo ou alguém está contra nós, nós podemos rever se temos que permanecer nessa situação. O preço que nós estamos pagando pela nossa aceitação ou não. Tudo tem um resultado. O ideal é quando nós entendemos que o resultado seria interessante, quando fosse bom para nós e não prejudicasse ninguém. Se você... nós temos a tendência de esperar que alguém venha com uma lâmpada mágica e que resolva toda a nossa vida por nós. Ao invés de nós utilizarmos o nosso poder pessoal, ou seja, o Deus que está em nós, para nós tornarmos a nossa vida melhor. Se está doendo e você tem como agir, porque existem fatos que não tem. O cachorro morreu, a sogra morreu, a mãe morreu, morreu. Você está de luto, é um estado, estou de luto, vai passar, vou sentir saudade, mas o cara morreu. Eu continuo a minha vida no mesmo estado que me é possível. Então, o que cabe a mim? Continuar a viver. Evidente que há momentos que nós temos um desequilíbrio. Quando alguém parte, nós sentimos saudade, mas nós não podemos lutar contra isso. Já estava escrito, você vai nascer, você vai morrer, ponto. Não é uma coisa que dá pra gente ficar lutando contra a maré. O que a gente pode fazer é a limonada. O que de melhor eu posso tirar disso? Preservar as lembranças intelectuais, o caráter, a sabedoria para os descendentes. É uma coisa interna, porque mesmo o físico um dia acaba, desmorona prédio, você vê as civilizações, você encontra debaixo outras casas, outros imóveis, enfim, outras coisas físicas. Faz parte da evolução, não é? Mas agora nós vamos dar a chave da nossa tristeza porque eu tenho alguém que me faz infeliz. Você se deixa ficar infeliz por situações que acontecem na sua vida. Existem momentos de tristeza, mas você não é aquilo. É um estado que merece ser vivenciado e respeitado. Não adianta fazer de conta que ele não está ali. Mas aí, se sucumbir, acabar com o restante do que acontece de bom na nossa vida, porque nós estamos focados no momento em uma coisa que nós não gostamos. Tudo depende do foco. Conviver não quer dizer tornar aquilo uma guerra pessoal. Porque fazer de uma guerra pessoal é controle. O cara não me quer, tô sofrendo. Ótimo, vai passar e você vai se colocar numa situação de que algo melhor virá para mim. E não que eu sou a lata do lixo, que eu tô catando papel na ventania, que eu vou entregar toda essa minha riqueza para qualquer um que esteja aí passando na rua. Porque você pega tudo que você tem, não valoriza, que você tem dentro. E pelo padrão se relaciona com pessoas
que estão na frequência que você está se tratando. Então vamos dizer, se eu tive um pai que bebeu, se meu irmão bebe, por que mesmo que eu tenho que atrair um marido que bebe? Não. Não. Não quero. Quero. Mas não é lutando contra isso. Porque se a gente combate, o inimigo está à nossa frente. Está presente. Sempre vai estar presente aquilo que você nega. Porque você está atraindo. A sua mudança interna é que vai proporcionar novos caminhos de alma, de vida. Mas não é correndo, saindo pela porta do fundo, é abrindo a possibilidade que o universo te traga pela sua frequência de que eu sou filha de Deus e eu estou aqui nesse momento e estou bem, eu convivo com isso, mas eu não sou isso. Se destacar daquilo que a gente está emaranhado e vir para dentro de um ser que está aqui. Por que você só pode ver assim, mas aí eu vim nessa família de bêbado para quê? Para ficar sofrendo? Não. Se você conseguir ficar legal em você e conviver com essa situação, quem sabe você não pode atuar de uma maneira definitivamente positiva na vida deles, por estar ali e deixar que eles vivam aquela situação enquanto assim desejarem, mas que você está ali quando enjoarem. Eles falam, o que seria dos momentos bons se não existissem os ruins? É tudo uma maneira da gente ver, viu? Porque se for ruim para você, pode ter sido muito bom para outra pessoa. É tudo situação. A gente não é aquilo. Não é aquilo. Nós não somos a situação. Nós vamos passar por ela. Ou vamos nos acabar no vitimismo e na dor, ou vamos virar a fênix e sair renovados. É só uma questão de escolha, porque a vida tem que continuar. E se nós ficamos com birra contra a vida, esse momento só vai se prolongar. Mas uma hora a gente vai ter que levantar a cabeça. Se não for nessa encarnação, você volta para retomar o que você não teve coragem de fazer, que é viver. A Vânia está dizendo, é porque sempre volta a mesma situação. Parece que só muda o personagem. Como mudar isso? Que situação, Vânia? Já tentei de todas, de tudo, mas esse padrão estou vivendo há 8 anos. É um padrão de rejeição? Só acontecia com você do cinema.
Isso é do ser humano. A Dulcinea achou que só acontecia com ela. Minha filha, isso já vem na certidão de nascimento. Vamos dizer assim. Se existe um padrão que dói, resolva o que dói. Por que que dói? Estou me sentindo rejeitada. Com base em quê? No parâmetro externo. Estou esperando que alguém me dê alguma coisa que compense essa dor que sinto dentro. Não quero mais sentir dor. Vou sair dessa frequência. Não quero. Não quero mais essa frequência de dor, de difícil, de casado, de não quero. Não quero. Existe, veja bem. As pessoas falam como se não existisse um eu médio, ou seja, nós, a personalidade, comandando a história. Como se nós, sabe, que as coisas viessem na nossa vida e que a gente fosse mergulhado naquela porcaria, ou que de repente a gente fosse mergulhado naquela alegria, como se nós não tivéssemos nada com isso. Né? Ah lá, a impermanência agora virou bagunça. Tô aqui vendida. Tá vendida. Tá controlando. Tá controlando. Não tô nem aí. É uma escolha. Sabe? Não permito que os outros me controlem pela minha desorganização, pela minha... Não tô nem aí. Também não é uma imposição do seu ser. Ou você controla tudo, Dona Maria, ou você não tá nem aí com nada, é um porra louca. Ou você tem que ser bonzinho, ou você tem que ser malzinho. Não é você. Porque tudo isso é birra. A vida não é do jeito que eu queria que ela fosse. Meu cabelo é crespo, eu queria que fosse liso. Minha pele é preta e eu queria que fosse branca. Tenho o olho puxado e gostaria que fosse arredondado. A gente nunca está feliz com o que a gente quer. Eu alisar o cabelo. Por que a gente não pode pegar esse ser que a gente é e mostrar para nós que é legal ser assim? Ao invés de deixar que a vergonha fale mais alto e a gente querer se adequar, ao invés da gente se valorizar com o corpo que nós viemos. Existem tantos produtos. Tantos produtos. Será que realmente é necessário tanto cabelo liso? Que os outros ganhando dinheiro em cima de nós? Será que realmente é necessário uma gorda usar uma saia godê? Que está na moda? Não é? Se gostar. Mas por que agora está na moda o cabelo liso? Ou porque agora está na moda a saia godê? É outros 500, né, gente? Eu acho que vem de dentro você valorizar a sua raça, vem de dentro você valorizar a sua origem, vem de dentro você mostrar aos outros como é a sua família, a tradição que você veio, entendeu? Meu, vamos mostrar. Aí, ó, lá em casa é assim, é diferente. É muito diferente. Você vê como é bom o diferente? Aí o outro mostra, lá em casa é assim. Olha, aprendi outra coisa. Mas você ter que ter um padrão, ou você ter que gostar de determinada comida, ou você... Entende? Porque é mais ou é menos, isso é loucura.
Você não valoriza a sua origem. E não é impor, é viver o que você é. Se você é mineira e cozinha bem, faça o tutu. Se você é italiana, faça a macarronada. Meu, é tão bom você comer um tutu e uma macarronada. Por que todo mundo, todo chefe tem que aprender a fazer comida francesa? Eu li a reportagem agora daquele mega chefe aqui brasileiro que, infelizmente, agora eu não me lembro o nome dele. É um nome estranho. É isso, Atala. É o Atala, não sei o que é lá, Atala. Que resolveu servir comida brasileira. E está aí no 8º do ranking mundial. Então, vou mostrar ao mundo a minha origem da melhor maneira que eu posso, porque eu não estou competindo, porque o que eu sou e o que eu faço é único. Porque é de gosto. É de gosto. Eu gosto. E os outros não precisam gostar do que eu gosto. E eu não preciso massacrar quem não gosta do que eu gosto. Eu estou feliz ou eu estou me impondo algo? As perguntas do Ariel. Será que não está na hora de você terminar uma situação, uma relação, um emprego? Será que não está na hora de você renovar essa situação, o emprego, o relacionamento? Você deixou correr frouxo? Você que tem que saber. Agora, você está abaixando muito? A bunda está aparecendo? Está doendo demais? Reveja. Porque a vida não veio. Não quer te ver triste. Mas ela também não faz aquilo que você quer. Você que tem que acompanhar o movimento do universo, da natureza. Não é para baixar. Porque o movimento, quando a gente abaixa ou a gente levanta, a gente está no ego. Então a gente não soma ou dessoma. O movimento interno é de eu estou. Evidentemente que às vezes acontece um abalo grande na nossa vida. E como é que eu vou conviver com isso? Será que essa pessoa que está comigo realmente vai pagar o pato pela coisa que eu não gostei que tivesse acontecido? Será que eu não estou empurrando para os outros, ao invés de eu ver e aceitar o movimento que a vida me traz? Eu aceito um monte de porcaria, mas eu aceitar a vida como uma coisa a ser vivida no dia a dia é difícil. Para de abaixar, isso não dá certo. Eu já cansei de fazê-lo, mas parou. Não dá certo, viu? O negócio de ficar abaixando não dá certo. E nem abaixando com os outros também não dá certo. Porque aí você passa de algoz para vítima. O negócio é você ser feliz. Esse movimento de abaixo e levanta é muito cansativo. Mais alguma observação? Gente, eu não estou dando receita. Eu só estou falando para vocês seguirem o seu coração. Agora, se o seu coração está meio complicado, procure alguém que, não vincule isso à religião, a preceito, a crença. Procure alguém que realmente queira que você fique bem como pessoa. Tá? Porque senão, vão te amarrar de outro jeito. Por um amigo. Amigo é uma pessoa que te conhece tão bem. E vai ser de graça ainda. Fala pro amigo assim, você acha que eu tô pisando na bola aqui comigo? Me dá aí um parâmetro externo, você que me conhece há muito tempo. O que você acha? Onde que eu me lasquei? Se o amigo for bom e imparcial, é um grande conselho. Aquele que você
Conhece desde pequena para ver onde é que você pisou na bola com você. Mais alguma observação? Gente, o negócio é a gente ser feliz e não querer fazer ninguém infeliz. É só tudo isso. Não é querer subjugar ninguém as nossas vontades, mas também não deixar ser subjugado, porque senão fica nesse negócio do controle, do poder, do controle, do poder. Vá para dentro, veja o que te faz feliz. E o que faz feliz a um, provavelmente não faça o outro. Não tem receita. É totalmente individual. Totalmente individual. Mas tem coisa que não dá certo. É sacramentado. Esse movimento de abaixa, de levanta, de controle, de vítima, de algoz, isso é cansativo e não dá certo. Todo mundo que já passou por isso tem conhecimento. É que o dono dela chegou, ela está feliz. Certo? Mais alguma coisa, meus amigos? Gente, reveja aí, agora é uma época de fim de ano. Reveja a vida. Fique feliz. A gente não pode só querer fazer os outros felizes. E também a gente só ser feliz passando por cima dos outros. E no nosso coração é tão simples. Me faz bem, eu faço isso com alegria, eu não estou detonando ninguém. As 3 perguntas do Ariel são ótimas. Relacionamento, Vânia, é o que nos move, é a nossa pedra, não é? É onde a gente vai se polir, não é? Relacionamento é tudo. Relacionamento com a gente, se a gente tá mal com a gente, o resto é tudo igual. Porque a gente não pode se dar assim de bandeja, entendeu? Como se fosse um prato de alface. Entende? E também a gente não pode querer derrubar o prato do alface nos outros com chute, porque você tá com raiva que o cara não fez o que você queria. Né? Afinal, a gente não é alface, a gente pertence a outra espécie. Olha, o nosso próximo encontro, nós vamos falar, olha, chegamos na segunda parte, levamos 6 meses, nós começamos em junho, levamos 6 meses para chegar à segunda parte. Olha, vai ser bem legal pra frente. Acreditem ou não, eu não leio a apostila. Agora que eu tô dando uma olhada. Senão não tem graça, né? Fica eu falando e eu não deixo espaço. Quero controlar tudo. Então tenho que acreditar nos meus sócios, né? É verdade, a Carmen falou que o manual é coisas para ser saboreadas. Se começarmos de novo, vamos ter mais coisas ainda. Porque nós vamos estar num novo entendimento, num novo degrau nosso, interno nosso. Então, queridos, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E até a semana que vem.